Bom dia. Alegria, alegria, tá acabando. Essa é a penúltima semana. Semana que vem é a última. E aí, só fevereiro. Já? Nossa, Giovana, meu Deus. Estamos um ano inteiro nessa vida. Chega. Esse já demorou. Demorou para chegar. Nossa. Ô, Rafa, Oi. a gente já não ia voltar no início do ano que vem. Agora com essa nova variante, você acha que vai demorar mais, né? Rapaz, sei não, João. Sei não. Ou não suporto mais, quando a gente tá acabando uma, chega a outra. Ah, vocês não voltaram ainda para nada? Vocês não têm nenhuma disciplina de laboratório ainda? Nenhuma presencial. Ixi, então, que agora vocês estão voltando só as de laboratório, É né? Presencial de química laboratório. Porque o que e o terceiro de aconteceu? eletro, eu acho. O que aconteceu? Essas matérias de laboratório, elas não estão há 2 anos sem acontecer, né? Desde que começou a pandemia, não acontece. Então, tem que recuperar todas elas antes de voltar às outras presenciais também, entendeu? E E aí tem que esperar recuperar todas essas disciplinas presenciais para todo mundo poder voltar, porque senão vai ficar disciplina atrasada. E aí o calendário fica todo bagunçado, enfim, a vida de vocês fica bagunçada também, a vida acadêmica de vocês. Eu tô doido pra ir pro laboratório, botar um culto naquela escola. Nada, é difícil, hein? Os técnicos de laboratório lá são de olho vivo em cima de vocês. Mas enfim, não sei, tem que esperar essa variante, ninguém sabe como é que funciona, né? Ela só sabe que ela contamina mais do que as outras. Contamina mais assim. Estão Ela. falando que é tipo uma gripe normal mesmo, essas gripes que você pega assim do nada. Não entendi, Daniel. Estão falando que essa nova variante você pega ela tipo essas gripezinhas bobas, que você pega uma chuvinha e tá gripado do nada. Ah, Ah, tá. não sei não, porque falaram que é pior que Então, Covid. mas na verdade, assim, não sei, porque no Rio de Janeiro, aqui no Rio, o que tem acontecido é um surto de gripe. Inclusive, eu peguei ela no começo do mês, ainda tô com alguma tosse dela. Eu também Muitas gripei pessoas que mesmo. pegaram essa variante já são vacinadas. Então tem esse lance, entendeu? Da vacina parece que está conseguindo segurar um pouco o negócio. Mas ninguém sabe como é que ela funciona ainda, qual é a gravidade dela. Essa é bem da verdade. Os primeiros resultados vão sair daqui a 15, 20 dias, que o pessoal começou a estudar ela agora, né? Então, daqui a 15, 20 dias, a gente vai ter algum resultado das pesquisas feitas. Mas, E o enfim. ruim também é que se precisar de vacina, além do tempo de estudo, tem uns 6 meses de teste. Não, mas aí eles fazem adaptação das vacinas que já existem, né? Então, o processo fica mais rápido, porque ele já tem a base da vacina, né? Então, não tem que testar muito, não. Então, para essa variante é mais rápido. É igual a vacina da gripe. A vacina da gripe todo ano muda. Ela não é a mesma, porque o vírus da gripe muda todo ano. Esse do coronavírus vai ser igual. Eles vão adaptando a vacina conforme vai aparecendo a variante. Ah, então, menos complicado. É bem menos complicado. O problema é se essa variante ela se alastrar muito rápido. Esse é o problema, né? Por isso que tem que conter. Tá Porque geral cancelando o Réveillon Carnaval, né? Ainda bem. se a variante se alastra muito, não tem vacina suficiente para todo mundo, né? Esse é o problema. Então, por isso tem que É. conter o alastramento dela. Deixa eu ver aqui. A Giovana disse que tá, perdeu a noção do tempo, o Gustavo também, o Daniel também. Aí eu só não perdi a noção do tempo porque eu tenho um calendário acadêmico, né? Então tem que ficar cumprindo os prazos, senão eu também já.
Já teria perdido a noção do tempo. Mas enfim, mas vamos se cuidar. Vamos torcer que vai dar certo. A gente vai conseguir sair de casa. Amém. Até a aposentadoria de vocês vão conseguir sair de casa. Nossa, você me deixou muito feliz agora. E o cabelo, Rafa, aprendeu hoje, né? Eu aprendi porque eu lavei, aí eu não gosto dele molhado, solto. Ah, tá. Bom, vamos lá. Então é isso. A gente tem essa aula hoje, semana que vem, e depois férias. E aí a gente se encontra. Bom, quer dizer, eu não encontro mais vocês, né, no primeiro ano. Se a gente se encontrar, será no segundo. Se eu for o professor de vocês, né? Ou então no terceiro, se eu for o professor de vocês. Então, vamos aproveitar esses momentinhos juntos. Eu acho que você vai me encontrar por um bom tempo. Um bom tempo. O Isaac perguntou aqui se é a nossa última aula. Não, é a nossa penúltima. A última é semana que vem. Semana que vem é a última. Aí lembrando que na semana seguinte, a semana do dia 20, é semana de recuperação, né? Então a gente não tem aula, não tem encontro síncrono, mas vocês têm o tempo para colocar as atividades em dia. Mas encontro síncrono, semana que vem é o nosso último. Bom, então, hoje eu vou terminar de falar dos pré-socráticos e vou tentar começar e terminar dos sofistas, né? Eu queria chegar até Sócrates com vocês, mas está difícil. Isaac pergunta se as férias começam qual dia mais ou menos. Começa na semana do Natal. Eu acho que é 24. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês têm até o dia 22 para soltar as últimas notas. Acho que é isso, né? Pois é. Deixa eu Mas ver o antes do calendário. dia 22 não vai ter ninguém pra fazer mais nada, não. Tomara, né? Vocês, né? Porque a gente vai estar trabalhando ainda. É, Sempre tem uns atrasados que obriga a gente a ficar lançando nota. As quarto férias módulo começam em qual dia? quarto O módulo é Isaac, fevereiro, né, Rafael? o Isaac perguntou, quando começam as férias, mais ou menos? Oficialmente, as férias começam 1º de janeiro, mas a gente já fica de recesso desde o dia 22 ou 23. Então, assim, férias a partir do dia 23. E aí a gente volta na primeira semana de fevereiro. Deixa eu ver aqui o calendário. Deixa eu achar onde é que está meu calendário aqui. Folha de ponto, plano de ensino. Calendário 2021. Deixa eu dar a informação certinha para vocês, porque, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ó, as férias começam dia 23 de dezembro. E o módulo 4 começa dia 31 de janeiro. Então, férias a partir do dia 23 e volta 31. Ah, Isaac, eu falei bimestre? Desculpa, é o 4º módulo. Se eu falei bimestre, foi eu que me confundi. Isabela falou que tá na rua. Ok, Isabela. Presta atenção no trânsito, hein? Não vai ficar... É mais importante você continuar viva do que ouvir minha aula. Atenção quando vai atravessar a rua, pelo amor de Deus. Então, Isaac, é 4º módulo. Falei 4º bimestre? Desculpa. É 4º módulo. 4º módulo começa na 31 de janeiro. É a mesma coisa. A diferença é que vocês vão ter algumas disciplinas no 4º módulo, né? E essa é a diferença.
o nosso terceiro módulo equivale ao terceiro e quarto bimestres de filosofia. Aí o que vocês vão ter no quarto módulo equivale ao terceiro e quarto bimestre daquelas disciplinas, entendeu? Então as aulas voltam dia 31 de janeiro. E as férias começam 23 de dezembro. E aí, 2021 vai acabar... 2021 acaba para vocês, né? Dia 14 de abril. Dia 14 de abril é a última VS, que é a recuperação final, né? E 2022 começa dia 1º de maio, ou dia 2 de maio, né? 2 de maio começa 2022. Eu só espero que as aulas não voltem um dia antes do meu aniversário de novo. Quando é teu aniversário? 3 de março, as aulas voltam dia 2. Ah, vai ter aula, vai ter aula. Qualquer dia que voltar tá bom, cara. Você tá reclamando? Só não pode voltar no dia do meu aniversário, mano. Só não quero isso. Podia voltar amanhã, eu nem queria as férias. Então é isso, gente. Vamos lá. Vai dar certo. No final vai dar certo. Quando a gente pediu a Deus pra juntar o carnaval com o ano novo, ele levou muito a sério. Deixa essa janela aqui que estão fazendo obra aqui do lado. Tanto saco. Tá com a pedra neles e mandei parar. Bom, Você foi vamos lá. tacar pedra? Hã? Vamos lá. Então, semana passada eu estava falando dos primeiros socráticos e de como eles começaram a compreender o mundo como um lugar que tem suas regras próprias, e cada um desses filósofos identificou um elemento da natureza como sendo o elemento que dá origem a tudo que existe e organiza todas as coisas que existem. Eu falei um pouco do Tales de Mileto, em que ele dizia que a água era o princípio de tudo, porque a água permeia todas as coisas e está em todas as coisas, na concepção dele. Falei um pouco do Empédocles, que acreditava que haviam 4 elementos que formavam tudo, estavam na base de tudo, que é o fogo, a terra, a água e o ar, ou éter, né? Eles chamavam de éter. Não sei se eu cheguei a falar do Pitágoras, que dizia que a origem de tudo está nos números, visto que a gente pode quantificar numericamente todas as coisas, e tem aí, né, a ciência para mostrar para a gente como é assim que funciona. A nossa ciência, ela é toda... As ciências naturais, né? As ciências da natureza e as ciências exatas, né? Tudo é quantificável. Até nas humanidades também a gente usa um pouco de número. Na sociologia, na história, quando a gente faz pesquisas quantitativas. Então, Pitágoras dizia que a origem de tudo está nos números, e com os números a gente pode descrever todas as coisas. Aí eu cheguei a falar que o nosso corpo ele é todo... Ele é Simétrico? proporcional. É, você falou que O nosso dizia pé os tem o tamanho braços. do antebraço. Eu testei em todo mundo aqui em casa. Testou e funcionou? Funcionou. Claro que funciona. É Coisa louco. real. Eu, quando vou comprar alguma coisa, eu nunca mais coloco o pé. Só no antebraço. Claro, vai experimentar um tênis, coloca... É, acabou. Vai no antebraço. Não, mas você tem que experimentar, porque não é só o tamanho, né? Tem que ver o conforto também. Se você compra um tênis que é do teu tamanho, mas ele não, Não, tava zoando, não é né? uma forma muito boa, o material é Nem horrível. tênis eu compro, só Havaiano.
E aí faltou um cara, né? Isaac comenta aqui que se não tivesse certo, algo estaria errado com o corpo. Não, mas então, Isaac, mas não é para todo mundo que funciona assim, né? Porque os nossos corpos, eles são diferentes e os nossos corpos sempre têm problemas, né? Então, por exemplo, falei, né, que a gente consegue saber a nossa altura medindo, abrindo os braços e medindo de uma ponta do dedo à outra, né? Então, para algumas pessoas não funciona isso, porque tem pessoas que têm um braço menor do que o outro, por exemplo, né? Poucos centímetros, né? Poucas coisas. A gente não percebe olhando assim, a gente não percebe, mas tem diferenças, né? Nosso corpo não é perfeito, então ele não é totalmente proporcional. Mas para a maioria das pessoas, a maioria dessas proporções funcionam, né? Talvez não funcione as mesmas proporções em todos, mas no geral a gente consegue perceber, sim. Não é à toa que os gregos, né? A arte grega, ela preza muito pela simetria. A arte grega antiga, os objetos são todos simétricos. E as esculturas humanas também, podem são seres humanos perfeitos. As esculturas gregas, elas são perfeitas. No sentido do que seria um ser humano perfeito, né? Por conta disso, da noção simétrica que eles tinham a respeito das coisas. Claro, e tem várias doenças, né? Que o Isaac cita aqui, escoliose, hérnia, artrite, tudo isso atrapalha também muita coisa. E aí faltou falar de um cara que é o Demócrito de Abdera. E ele também tem uma tese que vocês conhecem bastante. O Demócrito, ele dizia que o mundo todo ele é formado por átomos. Átomo significa aquilo que é não dividido, aquilo que não pode ser dividido, né? Nesse ponto, o Demócrito errou, porque hoje em dia a gente sabe que os átomos se dividem, né? Mas ele estava certo quando disse que a matéria ela é formada por partículas, pequenas partículas, né? Que unidas dão origem às coisas e quando essas partículas se separam, obviamente as coisas deixam de existir da maneira que elas existem. O Demócrito, ele falou isso lá por volta do ano 400 a.C., 430 a.C. Então, ele defendia a ideia de que o mundo é composto por átomos. E aí ele falava assim, que existem diversos tipos de átomos, que eles têm formas diferentes, eles têm estruturas diferentes. Então, por exemplo, ele falava assim, que o átomo do ferro, ou o átomo das coisas duras, eles provavelmente, né? Porque obviamente ele não tinha como observar, tinha um formato de ganchos, porque as coisas são as coisas duras, né? Elas são difíceis de ser divididas, elas são rompidas, elas são difíceis de serem rompidas. Então significa que os átomos eles se agarram muito forte. Então esses átomos não se soltam. Por outro lado, os átomos que compõem a água, eles provavelmente teriam uma estrutura lisa, né, completamente lisa. E aí, por isso que a água ela consegue escorrer e permear todas as coisas, né? Porque os átomos não têm maneiras de se agarrarem uns aos outros. E assim, e havia átomos mais leves, átomos mais pesados, e assim por diante. Então era assim que o Demócrito ele explicava a origem das coisas. E vejo que o Demócrito não estava de todo errado, porque, aliás, né, ele estava bem pouco errado. Porque hoje em dia a química mostra isso, né? Pra gente. Vocês aí que estão estudando química, eu estudei química 20 anos atrás, então não lembro direito muita coisa. Mas quando a gente pega a estrutura dos elementos, né? A água,
o que que é a água? A água são dois átomos, um átomo de hidrogênio, não, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Então, quando juntam dois átomos de hidro e um de oxigênio, a gente tem a água. Quando junta dois átomos não, como é que é? O gás carbônico é CO2, né? Um átomo de carbono e dois de oxigênio, a gente tem um gás carbônico. Então, vocês vejam que o Demócrito tinha razão. Ele não tinha a menor ideia do conhecimento da química, que vai surgir só 1.400 anos depois dele. A química é uma ciência que surgiu ali por volta de 1800, mais ou menos. Na Idade Média, a gente tinha os alquimistas, mas a química mesmo, enquanto ciência, é algo recente, tem um pouco mais de 200, 300 anos. É muito nova essa ciência. E mesmo quando a gente vai representar os elementos químicos, né? Os professores desenham no quadro, né? Não sei se eles desenham lá aquele desenhozinho das ligações químicas, não tem lá que eles fazem um desenhozinho geométrico, aí uma setinha ligando com outro desenhozinho geométrico e vai formando aquele desenho todo, né? As ligações químicas. Na minha época, a gente não entendia nada dos números, os professores desenhavam pra gente, né? E mal e mal funcionava ainda. Eu só passei em química porque eu não fazia bagunça. Aí a professora me dava chance. Mas então é isso que o Demócrito fala. É exatamente o que a química faz hoje, o Demócrito fazia. Só que intuitivamente, né? Filosoficamente. Sem desenvolver cálculo nenhum, porque obviamente não existiam esses cálculos. Então, percebam que o que a gente faz hoje com a nossa ciência, que é super avançada, com várias técnicas super desenvolvidas, com vários problemas solucionados e outros criados, porque a ciência também cria problemas, né? Ela não só soluciona, ela cria muitos problemas. O que a gente faz é o que os primeiros filósofos faziam, no sentido teórico. Né? A gente tenta responder a mesma pergunta, né? O que é o mundo? O que faz o mundo ser do jeito que ele é? Quais são as leis que regem o mundo? Né? Quais são as leis que organizam o mundo? E conhecendo essas leis, a gente pode então, não só prever o que vai acontecer, mas também dominar o próprio mundo e transformar o mundo conforme os nossos desejos e as nossas possibilidades. Né? Então, esse foi um passo além que a gente deu em relação aos pré-socráticos, essa ideia de dominar o mundo, né, e transformar o mundo. Mas o princípio básico do conhecimento científico, que é compreender o que é o mundo, vem lá dos pré-socráticos. E nós ainda hoje utilizamos vários princípios que foram colocados por eles. Por exemplo, pelo Pitágoras, que a gente usa inclusive um cálculo dele, o Teorema de Pitágoras, para calcular a área de triângulos, né? Ângulos de triângulos. Nós usamos o princípio do átomo do Demócrito, que é fundamental para as nossas atividades econômicas e de saúde, né? Afinal de contas, o que é a farmácia, se não a manipulação química dos elementos, né? Todo medicamento é uma manipulação química, uma manipulação atômica dos elementos. É isso que a farmácia faz. As indústrias farmacêuticas fazem, né? E, enfim, então é isso, né? A gente segue ainda esses princípios colocados por esses filósofos pré-socráticos. Existe uma série deles, eles são divididos em várias escolas.
mas eu escolhi esses 4 para exemplificar um pouco, né, como eles pensavam diferente e como muitas ideias deles continuam presentes, né, na nossa vida, ainda que tenha se passado 2.400 anos desde que esses caras pensaram essas coisas. Então, esses são os pré-socráticos. Depois deles, a gente vai ter uma galera que o cara mais famoso vai ser o Sócrates, por isso que vai ter, né, a filosofia antes do Sócrates e depois dele. Mas na mesma época com o Sócrates, tinha um grupo de filósofos chamados de sofistas. Aqui vocês falam surfistas, não é surfistas, não, são os sofistas. Coloquei no chat. E os sofistas, junto com o Sócrates, eles abrem um outro caminho na filosofia, e é por isso que eles são a divisão da filosofia, né? Que é colocar o ser humano como o foco da reflexão. Porque os pré-socráticos, eles pensavam somente acerca da natureza. Eles não se perguntavam sobre a vida humana. Eles só queriam compreender a natureza, o mundo, a origem do mundo e das coisas que existem. Os pré-socráticos, os sofistas e os Sócrates, eles já vão, na verdade, eles nem vão pesquisar sobre a natureza, mas eles vão se perguntar sobre a vida humana, sobre o que é a vida humana. Mas não qual é a origem do homem, não. Eles vão se perguntar sobre, basicamente, o que é a felicidade. Essa é a reflexão. O que faz a gente feliz, ou o que é preciso para a gente ser feliz. E aí, a partir dessa pergunta, eles vão se questionar muito acerca da verdade, o conhecimento verdadeiro, né? Porque para eles, assim, conhecer a verdade, para a gente ser feliz, a gente precisa conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade, a gente vai viver da maneira correta. Então, a reflexão filosófica deles passa muito pela ética e pela política, pela organização social. Então, né, tem o Sócrates, é o grande nome, mas esse grupo chamado sofistas, eles foram muito importantes também. Os sofistas, eles ficaram muito mal falados na história da filosofia. Né? Até alguns séculos atrás, 1 ou 2 séculos atrás, os sofistas não eram nem considerados filósofos, para vocês terem ideia. Por quê? Porque eles foram alvo da fofoca do Sócrates e dos seus discípulos. O Sócrates fez a caveira dos sofistas e aí espalharam a fofoca e os sofistas ficaram malditos. Quando a gente lê os textos do Platão, o filósofo Platão ele era discípulo de Sócrates. E os livros do Platão, eles são escritos em forma de diálogos. Tanto que a obra do Platão se chama Diálogos Platônicos. É como se fossem peças teatrais. Então, os livros do Platão é sempre Sócrates conversando com alguém, ou com várias pessoas. E esses interlocutores do Sócrates são sofistas. Então tem lá o Sócrates conversando com o Protágoras, conversando com Górgias, enfim, né? Os livros do Platão são assim. E nos livros do Platão, geralmente o Sócrates ganha os debates nos livros. Quando o Sócrates não ganha, tem empate no final. Empate, Rafael? Como assim empate na filosofia? É quando não se chega a resposta nenhuma. Aí termina empatado.
Tem alguns livros do Platão em que no final é assim, a gente não sabe, então, chegamos a conclusão nenhuma. Platão escreveu um monte, e o final do livro não sei a resposta. Acho justo, né? Acho sincero. Então, quando Sócrates não ganha a discussão termina empatada, que é quando ninguém sabe nada. Então, isso mostra como Sócrates e os seus discípulos não gostavam dos sofistas. E eles não gostavam por dois motivos. Primeiro motivo, os sofistas, eles eram professores que viajavam pelas cidades gregas vendendo educação. O que é vendendo educação? Eles cobravam pelos seus estudos. Né? Igual eu, professor, tenho meu salário para dar aula, os sofistas também cobravam para dar aula. E Sócrates achava isso um absurdo. Achava um absurdo cobrar para dar aula. Porque o Sócrates dizia, eu sou um sofista. Eu sou mesmo. Sou um sofista porque eu cobro, e sou um sofista porque eu partilho das concepções filosóficas dele também. Então, eu sou um sofista. O Sócrates achava que era um absurdo, porque o Sócrates dizia que ele era filósofo por amor à verdade e por uma missão dada aos deuses, dada pelos deuses. Então, era um absurdo que os sofistas cobrassem algo que é uma missão divina. O Sócrates achava que ele era filósofo por ser, né, por ter uma missão divina, de conduzir as pessoas a conhecer a verdade, né? Enfim, então essa foi a primeira treta. Agora, os sofistas ensinavam o quê? Eram professores de quê? Basicamente, eles eram professores de direito, eles ensinavam leis, e eram professores de retórica e oratória. Retórica é a arte de você argumentar bem para convencer os outros, e oratória são as técnicas para você falar bem em público, para você ser um orador. Então, se você vai fazer um curso de oratória, saiba que é um curso que vai te ensinar a falar em público. E um curso de retórica é um curso que te ensina a argumentar, a fim de convencer os outros acerca das suas ideias. E os sofistas, eles educavam os cidadãos para a vida política. Então, em Atenas, existia democracia, né? O que a gente chama de democracia hoje é um modelo de organização política que nasceu em Atenas e funcionava assim. Os cidadãos, eles se reuniam numa praça ou num anfiteatro e todos os cidadãos participavam das decisões políticas e também dos julgamentos. Então, os cidadãos se reuniam e havia um amplo debate para se decidir as coisas. Não sei se vocês já viram alguma vez a TV Senado ou TV Câmara, que são lá do governo, né? Do governo federal. Então, como é que funciona lá o Senado? Né? Tem um plenário, onde os senadores, os deputados se reúnem, e aí os deputados, aí tem uma lei. Bom, temos que decidir acerca dessa proposta de lei. Aí vai lá um deputado, discursa por 20 minutos,
Aí os outros deputados rebatem aquele discurso. Aí vai um outro deputado, discursa mais 20 minutos. Aí os outros deputados ficam lá rebatendo aquilo, até que no final eles votam. Era mais ou menos assim que era em Atenas também. Por isso que demora horas e horas e horas e dias e semanas para se aprovar uma lei, né? Por isso, isso no plenário. Fora do plenário tem as conversinhas, né? As conversinhas que a gente sabe que existem lá. Mas o princípio é mais ou menos esse. Todo mundo tem o direito de falar. E na democracia de Atenas tinham 3 princípios básicos. Era a isonomia, todos os cidadãos estão debaixo da mesma lei. Isocracia, todos os cidadãos têm o mesmo poder. Tanto é assim que como é que era feita a eleição em Atenas? Não era por voto, era por sorteio. Fazia-se um sorteio e o cidadão sorteado virava o governante. Não era voto, era sorteio. Por quê? Todos são iguais. Todos têm o mesmo poder. Isonomia, isocracia e isegoria. Isegoria é todos têm o direito de falar. Todos têm o direito de falar e de ser ouvidos. Então, por isso, esse princípio do debate na democracia. Só que tem um detalhe: quem era cidadão em Atenas? Poucas pessoas. Homens maiores de idade, nascidos em Atenas e livres. Então, homem, mulher não era cidadã. Maior de idade, jovem não era cidadão. Nascido em Atenas, estrangeiro não era cidadão. E livre. Livre é não apenas não ser escravo, mas também não trabalhar. Porque quem trabalha não tem tempo de se dedicar à política. Quem trabalha está preocupado com o trabalho. E para você se dedicar à vida política, você não pode ter nenhuma ocupação com a sua vida privada, porque você se dedica à vida pública. Então, eram pouquinhas pessoas que eram cidadãos em Atenas. E aí, por isso, essa ideia, né, de todo mundo participar dos debates, todo mundo, todos os cidadãos. Então, os sofistas, eles eram peças fundamentais para a educação desses cidadãos. Porque eram os sofistas que ensinavam essa galera acerca das leis, e eram os sofistas que preparavam essas pessoas para as discussões, para os debates. Bom, então esse é um ponto do ranço de Sócrates com os sofistas. Um segundo ranço é o seguinte: o Sócrates dizia que os sofistas eles eram enganadores, porque os sofistas não ensinavam a verdade para as pessoas. Eles não podiam ser filósofos porque eles não ensinavam a verdade para as pessoas. Não ensinavam as pessoas a buscar a verdade. O que os sofistas faziam era ensinar as pessoas a convencer as outras pessoas sobre qualquer ideia. Então, não havia compromisso com a verdade por parte dos sofistas. O que havia apenas seria uma má-fé em ensinar as outras pessoas a usar das artimanhas do discurso para convencer qualquer um a respeito de qualquer ideia. Tanto é assim que, hoje em dia, a expressão sofista é um xingamento. Theo, a presença é automática aqui. Eu tenho um aplicativo aqui que vocês entraram, ele já diz que você apareceu.
Mas se quiser deixar um presente aí, pode deixar também. Soltei para secar o cabelo. Senão ele vai ficar o dia inteiro molhado. Uma cabeleira dessa aqui, o dia inteiro molhado. Então, assim, de fato, os sofistas não ensinavam ninguém a buscar a verdade. Mas tem um motivo para isso. Porque os sofistas não acreditavam que existia uma verdade. Ou se essa verdade existir, a gente não tem condições de conhecer ela. Então, os sofistas não ensinam a verdade porque não há verdade a ser conhecida, segundo os sofistas. Então, numa parte, a crítica do Sócrates tem razão, porque de fato eles não ensinam a buscar a verdade. Porém, os sofistas jamais ensinavam as pessoas a enganar umas às outras. Esse não era o mote dos sofistas, mesmo porque uma das grandes discussões dos sofistas era a respeito da ética. Eles ensinavam a respeito da ética e a respeito das leis, da origem das leis. Eles não podiam ser mau caráter, né? Nesse sentido. Rafael, mas os sofistas eles não acreditavam na verdade, eles acreditavam em quê? Então, eles não acreditavam na verdade absoluta, sabe? Uma verdade que é a mesma para todo mundo, em qualquer lugar no espaço e em qualquer momento histórico. Então, o que foi verdade lá na época... Vamos pegar aqui o exemplo do mito, né? Que o mito trabalha assim. O que foi verdade lá em Adão e Eva foi verdade na época de Jesus e é verdade para nós ainda hoje e vai ser verdade até o Apocalipse. Certo? Isso é a ideia de verdade absoluta, verdade universal. A verdade é a mesma para todos, em qualquer parte da história e em qualquer lugar do universo. Os sofistas não pensavam assim. Não pensavam assim. Porque, diferentemente das leis da natureza, as regras humanas, elas não são fixas. E elas mudam conforme o tempo, conforme a sociedade. Tá? Os sofistas diziam isso. Olha, as leis humanas não são iguais às leis do mundo. Porque a lei do mundo não muda. São fixas. A natureza funciona sempre do mesmo jeito. Nós, humanos, nos comportamos diferentes em cada tempo e em cada momento. Então, as nossas leis, elas são frutos de acordos. E os acordos, eles mudam conforme as nossas necessidades. Os sofistas, eles defendiam o que a gente chama de relativismo. Já ouviram isso, né? Relativismo. O que é o relativista? O que é uma pessoa relativista? É aquela que você pergunta assim, fulano, mentir é certo ou é errado? Aí ele responde, depende. Se a pessoa começa com um depende, ela é relativista. Não tem jeito. É relativista. Tá? Por que o relativismo defende? Em qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Não Ah, tem... então eu sou. Vocês adolescentes são relativistas. Vocês são muito Não, mas relativistas. me pergunta, o que é caro pra você? Depende. Depende. Depende, né, Isaac? Né? Mas, Que por Isaac, exemplo, Rafael? Nem me conhece. aqui, esse telefone, meu Motorola, sei lá, vamos supor o seguinte, eu tenho um Motorola de 5 mil reais. Nem tem Motorola de 5 mil reais, né? Enfim. Acho Vamos que lá. tem sim. Tem Motorola de 5 mil? Nossa. Moto G100. É? Acho que tá isso Não aí. existe Motorola de 5 mil. Não é possível que tem. É, Não, não, de não sei. 5 não sei, mas acho que uns 3 mil tem. Ah, sim, não, de 3 deve ter mesmo.
Vamos por assim, esse meu telefone aqui custa 5 mil reais. Ele é caro ou é barato? Bom, Depende. depende. Se você não tem o que comer, ele é uma fortuna. Pra Se quem é você é rico, ele é barato. filho de um sheik da Arábia, 5 mil é os 5 mil chicletes que ele compra para mascar e cuspir fora. Mas se você tiver uma renda média, esse celular, se ele, Entendi. pelo preço dele normal, é um celular padrão, tipo o meu. O meu é um Xiaomi 9S. O Um Igor Gamer. iPhone já é um celular que não é necessário. E por isso ele é caro. E um Pocket também, ele é barato, porque também não é tão bom. É horrível. Mas é barato Pelo quanto? menos não quebra. Então, deixa eu ver, uns R$ 200? Nossa, e funciona um telefone de 200 reais? Se Então, quebra só é aquele tocar na celular de cabeça de vó. alguém, mata. Mas é isso, né? É, a Isabela disse que não dá mais de 1.900. Nossa, se eu chegar a dar 1.900, eu tô rico pra caralho, Isabela. Ih, falei palavrão, desculpa. O meu, não tem problema não. O meu eu dei 1.450. E o Meu banco me tirou Deus, R$ 50. Olha que merda. meu Deus, do 900 meu coração já tá assim, parando. Eu só Mas compro um iPhone quando eu tiver muita grana. eu vou. Mas nem quando eu tiver muita grana. Não, não. Ah, mas se eu Nem quando tiver, eu eu vou tiver grana. viajar, vou ter iPhone. Não, tipo assim, iPhone eu compro, mas um MacBook eu não dou, não. 30 Não. mil no notebook, merda. Eu não tô dando. Tá doido. 30 mil no notebook. Aham, tá bom. Vai nessa. Mas Deixa. tipo assim, Rafa, o notebook é bom, mas se você for colocar um Red Dead Redemption lá, estoura o notebook. Ah, então não é bom. Não, tipo assim, Então pronto. é bom Você pra compra um editar notebook da vídeo, Positivo, é Pô, é melhor. bom ele não pra. funciona no que interessa, pô. No Não, então, mas game. tipo, É, ele não é bom pra jogo. então não é Porque bom. com 30 Não mil, quero. você compra um computador, tipo, foguete. Sim, nossa. Então, Melhor, olha só. realmente, melhor comprar um PC Gamer do que um Mac. Com certeza, PC Mas, Gamer. mas para Ué, quem você vai comprar um trabalha com MacBook edição pra de quê? Pra vídeo, ver essas coisas. vídeo? Vídeo vendo televisão. Vai comprar um MacBook pra quê? Pra digitar? Digitar, você digita no, sei lá, num Celular. dispositivo. Não, Ele mas é tipo muito assim, melhor que o Rafa, MacBook. ele é muito bom pra quem edita vídeo, essas coisas, porque Ah, tá. renderiza Só se muito for rápido. isso. Mas Então, fora isso, aí quem é youtuber tem. então, Que mas aí, em só vez pra de isso ficar também. esperando 12 horas pra renderizar um vídeo, vai lá e faz em 1 horinha. É. E ainda tá pa- Então, mas tem, tudo bem, tem né? Mas só pra famoso isso que tem, também. ainda tá precisando. Mas o próximo, se não é pra game, se não É, funciona pra jogar, pra mim não presta. Olha só. Então, ele é bom ou não? Depende. Depende Não. do que depende. você quer. Não. Isso é relativismo. É É. relativismo, né? Então todo Então, mundo é relativista. então, na verdade, não, Tipo, né? tem aquele grau de relativismo. Por exemplo, Igual, às vezes eu sim, posso um ser mais que grau de você. relativismo, sim. Não, Um grau, já sim. você é relativista muito. Mas, por exemplo, pessoas religiosas não são relativistas e nem podem ser, né? Nem Mas podem depende ser. também, né? Elas Não, não são não, não relativistas pode. na religião dela, no Não, assunto não, sobre a religião. Mas não, em mas então, outra coisa ela pode ser. mas a religião ela dita preceitos que têm que ser aplicados a vida inteira. Então, por exemplo, você pega o cristão. O cristão não pode responder se mentir se depende. Mentir é certo ou errado? Depende. O cristão não pode falar isso. Não, isso ele não vai falar, mas chegar no mercado, isso aqui é caro ou barato? Depende. Não, não. Não, Não não. pode. Não? Se ele partir do princípio da compaixão, de ajudar os pobres, sempre é caro. Ah, então eu vou mandar ele comprar um iPhone pra mim. É Não, ele caro. vai dizer que não precisava nem existir o iPhone. Meu Deus. Gente, olha só, tem que ir para outra turma agora. Semana que vem eu falo mais do relativismo, daí eu Beleza. falo do Sócrates também. Beleza. E, enfim, eu continuo semana que vem essa parte do relativismo, tá? Eu ouvi esses nomes falar aí eu achava que eu nunca ia ver esses caras. Eu vou colocar a aula escrita na plataforma, aí tem lá as ideias deles. Ô, Rafael, tem algum fórum lá no seu negócio? Não, não muda. Tem dos pré-socráticos, eu abri da última aula, Só esse? só. E tem do mito, tem dois fóruns desse módulo, o do mito e o dos pré-socráticos. Ah, sim, sim. Beleza. Então, beleza, gente. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau.